vídeo de hoje, comércio internacional. Um dos pilares para entender o que é o comércio internacional e seu contexto de formação é entender a Conferência de Bretton Woods, que é um dos marcos do comércio mundial. A Conferência de Bretton Woods, ou Acordo Bretton Woods, ou ainda Acordos Bretton Woods, foi uma série de acordos ou tratados realizados nos Estados Unidos em 1944 por 45 países a fim de fomentar a realização da recuperação da economia global no contexto de Segunda Guerra Mundial, final da Segunda Guerra Mundial. Ela também foi responsável pela criação de duas instituições financeiras, o FMI e o BIRD. O FMI é o Fundo Monetário Internacional. Ele vai ter a função de atuar em crises financeiras e a concessão de empréstimos ou de privilégios vai depender da confiança que os países vão depositar no FMI. O BIRD, que é o atual Banco Mundial, antigamente Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, atua justamente no desenvolvimento dos países e na época da Segunda Guerra Mundial reconstruir a economia dos países da Europa Ocidental, que estavam mais envolvidos na guerra, com o financiamento dos Estados Unidos. O poder do voto no Banco Mundial também depende da quantidade de capital que os países têm e depositam no Banco Mundial, obviamente. Esse poder do voto ele foi revisto em 2010 para uma maior participação dos países subdesenvolvidos nesse banco. É importante salientar a criação da Carta de Havana, ou simplesmente Comitê Preparatório, realizado em 1946, só que não foi cumprido, porque os Estados Unidos não se submeteu em realizar as exigências desse comitê. Tá? Então, não foi cumprido a Carta de Havana. Em 1947, surgiu o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, na sigla em inglês GATT. O GATT vai ser um dos pilares para a criação da Organização Mundial do Comércio, que é a OMC, com função de combater principalmente o protecionismo e resolver questões referentes a patentes comerciais. A OMC, Organização Mundial do Comércio, foi criada em 1995, no dia 1º de janeiro, e sua sede está em Genebra, na Suíça. Um dos objetivos da OMC é o combate ao protecionismo, mas ela segue 4 princípios. O primeiro é o da não discriminação, ou seja, todos os países dentro da OMC, membros da OMC, devem ser tratados igualmente nas relações comerciais e também em outras relações. A reciprocidade, ou seja, mercadorias importadas, produtos importados e produtos nacionais devem ter tarifas alfandegárias iguais. Não deve ter privilégio dos seus produtos internacionais, porque lembrando, todo e qualquer país tende a ser protecionismo com o seu produto, o que, num amplo contexto de comércio mundial, não é favorável, principalmente para as economias subdesenvolvidas. Outro princípio, o terceiro princípio da OMC, é o acesso aos mercados em iguais condições, ou seja, a OMC deve oferecer medidas que favoreçam o acesso a esses mercados para todos os países. E a concorrência leal não deve ocorrer práticas como o dumping, que é a falência de empresas, ou ainda no amplo geral no contexto de países também. Não deve ocorrer dumping ou outras formas ilegais de combater a concorrência. A concorrência leal. A OMC, que vai ser como se fosse uma substituição, mas não é bem uma substituição, porque ela só vai suceder o GATT, ela vai ser criada na rodada do Uruguai, que começou em 1986 em Punta del Este, no Uruguai, e vai terminar apenas na Declaração de Marrakech, no Marrocos, em 1993, tá? Que vai ser onde ela vai ser criada. A Declaração de Marrakech criou a OMC. Outra rodada muito importante é a rodada de Doha, realizada no Catar em 2001, prevista para acabar em 2005. Porém, não foi o que aconteceu. Ela prevalece até os dias de hoje, pois ainda existem indícios de que ela não está resolvida ainda. O objetivo da rodada de Doha é a liberalização agrícola.
combater o protecionismo, tá? Diminuir o protecionismo e realizar debates referentes a patentes comerciais. Voltando um pouco na OMC, que organiza essa rodada de Doha, a OMC vai dividir o mundo em países subdesenvolvidos e países desenvolvidos, ou melhor ainda, países do norte, ricos, desenvolvidos, industrializados, e países do sul, países pobres, industrialização mais tardia e subdesenvolvidos, e muitos deles ainda emergentes. O conflito norte-sul, né, na parte agrícola, que é o assunto da rodada de Doha, liberalização agrícola, vai ser porque o principal produto, né, de riqueza dos países subdesenvolvidos são as commodities primárias, que são aqueles produtos que são menos processados, como soja, milho, trigo, feijão, café, são os produtos agrícolas. Produtos menos processados têm menor valor agregado. Esses produtos, essas commodities primárias, são dominadas por países desenvolvidos, sendo que constituem a maior parte da riqueza dos subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos querem administrar melhor, ou eles mesmos, a parte das commodities primárias, já que eles produzem a maior parte das commodities primárias. Fazendo parênteses aqui, valor agregado é também chamado de valor adicionado. Quanto maior for a inserção de tecnologia no produto, maior vai ser o seu valor agregado. Países desenvolvidos produzem produtos de maior valor agregado. Países subdesenvolvidos, commodities primárias, menor valor agregado, porque envolve menos tecnologias. Roberto de Azevedo é o representante diplomata do Brasil na OMC, Organização Mundial do Comércio. Ele disse que uma das primeiras tarefas da OMC é liberalizar o comércio e enfrentar o protecionismo, as barreiras alfandegárias protecionistas. E ele justifica isso com uma frase: entre os países não há amizades, e sim interesses. Roberto de Azevedo, ele foi reeleito para ser presidente da OMC, representante do Brasil na OMC, em 2013. Ainda temos a OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A OCDE é chamada de Clube dos Ricos. Por que Clube dos Ricos? Porque ela é formada pelas 36 economias que juntas produzem mais da metade da economia mundial. Os objetivos da OCDE é reforçar, né, quando foi criada, hoje também segue essa linha, reforçar o Plano Marshall. O Plano Marshall era o plano econômico financiado pelos Estados Unidos com a função de recuperar os países da Europa Ocidental. Lembrando que os países da Europa Oriental e Rússia eram a antiga URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Não aceitaram entrar nesse plano Marshall, não aceitaram o financiamento dos Estados Unidos por conta de ser capitalistas e ainda eles terem ideologias socialistas, mesmo com o final da Guerra Fria. Outro ponto muito importante na OCDE é a entrada do Brasil. O Brasil quer entrar na OCDE. Porém, o Brasil ele aceita perder privilégios de país